Conhecer muito bem o direito administrativo é fundamental na sua preparação para concursos, mas dominar os fundamentos dele é o que pode garantir a sua aprovação. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcos Gomes, sou servidor público, já fui aprovado em vários concursos e aqui nesse canal eu te ajudo também a conseguir a sua tão sonhada aprovação. Na aula de hoje nós vamos estudar os fundamentos de uma disciplina fundamental para concursos, que é o direito administrativo. E ter uma base sólida e bem feita dos fundamentos é o que vai fazer o diferencial na sua preparação. O meu objetivo aqui é equilibrar duas coisas, é te dar o conteúdo na profundidade adequada para você encarar a prova de concurso, mas sem entrar naquele direito pesado e acadêmico. Nós vamos analisar aqui o direito de forma simples e aplicada ao cotidiano para que você possa compreender os conteúdos adequadamente. Vamos lá começar nossa aula. Primeiramente, você precisa entender a distinção entre o direito público e o direito privado. Quando a gente fala de direito privado, nós estamos falando das pessoas privadas, ou seja, dos particulares. É você, o seu vizinho, seus amigos. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Você vendeu o seu carro para o seu vizinho. Ele se comprometeu a te pagar em duas prestações. Ele pagou a primeira, a segunda ele ficou inadimplente. Então você conversa com ele e ele diz que não vai mais poder fazer o pagamento, você se sente prejudicado e decide buscar a via judicial para fazer valer o seu direito de receber o seu pagamento. Nesse caso, nós estamos falando do direito privado, porque é do interesse de pessoas privadas, seu e do seu vizinho. Já o direito público, ele inclui o Estado como parte da relação jurídica. Por isso, já não há mais uma relação de igualdade como você e o seu vizinho. Agora existe um desbalanceio. O Estado ele é muito mais poderoso do que o indivíduo. Por conta disso, nós dizemos que o direito público ele é vertical. São relações desiguais. Já o direito privado ele é horizontal, porque são pessoas aí no mesmo nível, jurídico, dos particulares. Um exemplo clássico de direito público é quando, por exemplo, você está transitando com seu carro, numa via de 40, você passa a 60. Nesse caso, você foi flagrado por um radar e você vai receber uma autuação para uma multa pela infração de trânsito que você cometeu. Nesse caso, nós estamos falando de direito público, o Estado vai aplicar sobre você uma multa. Você não tem nem sequer o direito de dizer não quero pagar essa multa, ela vai ser imputada sobre você. E o direito administrativo, ele é um ramo do direito público, ou seja, o direito público ele é uma área grande que vai envolver várias áreas do direito e o direito administrativo ele é uma parte, um pedaço dessa grande área. Esse direito administrativo, ele é regido por princípios e normas, que nós vamos ver em outras aulas, que vão regular o funcionamento de órgãos, órgãos públicos, que nós também vamos estudar, das entidades públicas, que nós também estudaremos, dos agentes públicos, que nós também estudaremos em outra aula, e das relações com os cidadãos. Toda essa parte aqui, nós estamos falando da estrutura interna do Estado. Seus agentes, que são os servidores públicos, os comissionados, aquelas pessoas que trabalham para o Estado, os órgãos, que também são as subdivisões desse Estado, e também suas entidades, como, por exemplo, a Caixa Econômica, o INSS, que são entidades públicas. E também a relação dessa administração com os cidadãos. Tudo isso aqui é contemplado pelo direito administrativo. E um detalhe é que o direito administrativo ele é não codificado. O que significa? Você pega o direito de trânsito, por exemplo, nós temos o Código Nacional de Trânsito. Você pega o direito tributário, nós temos o Código Tributário Nacional. Você pega o direito penal, nós temos o Código Penal. Quando a gente fala de direito administrativo, não existe o Código Administrativo. O que existe são várias leis que, em conjunto, formam o direito administrativo. Por isso, a gente fala que ele é não codificado, ou seja, não existe um código único que estruture o direito administrativo. O direito administrativo tem seus objetos, que são aqueles elementos com qual ele vai se preocupar, que ele vai estudar, que ele vai englobar. Esses objetos se dividem em três. As relações internas, que acontecem dentro da administração pública, dentro do próprio Estado, por exemplo, órgãos, agentes, quando o órgão público concede alguma gratificação, algum benefício a um servidor, relação entre órgãos e agentes, dentro da administração. Já as relações externas, elas são entre a administração pública e os particulares. Quando você leva uma multa de trânsito, quando você loca um imóvel ao governo, você faz um contrato com ele, quando você vai participar de uma licitação, você tem uma empresa, você vai vender coisa para o Estado. Então, tudo isso aqui é a relação da administração com os particulares, então relações externas.
E tem também aquelas atividades não jurídicas, tá? Que são eventos que não são caracterizados aqui por essas relações de direito, como, por exemplo, alguns serviços públicos, né? Como, por exemplo, a varrição de uma rua, são eventos meramente materiais, ou seja, não geram aí vinculação jurídica, tá? Outro ponto também que eventualmente aparece em prova são os chamados sistemas jurídicos administrativos. Existem dois principais, tá, que você precisa conhecer. Um é o chamado sistema francês, que também é chamado de contencioso administrativo. Basicamente, como é que ele funciona? Existe o tribunal normal, né, da justiça comum, e existe o tribunal administrativo. As questões de direito administrativo são tratadas no tribunal administrativo. Por isso a gente fala que há uma dualidade de jurisdição. Nós temos duas jurisdições, o tribunal comum e o tribunal administrativo. Portanto, a decisão que esse tribunal toma, né, vamos dizer que tem um processo administrativo lá, uma vez que esse tribunal decidiu, essa decisão é final. Então, ele consegue aí ter decisões finais, tá? Esse é o sistema francês. Contencioso administrativo, né? Tem um tribunal administrativo, dualidade de jurisdição e a decisão é final. Já no sistema inglês, que é o que a gente adota aqui no Brasil, nós não temos um tribunal administrativo. Nós temos a justiça comum, que vai apreciar os processos administrativos. Então, a gente chama de jurisdição única, é um único tribunal. Mas nós temos julgamentos administrativos que ocorrem dentro dos órgãos. Por exemplo, se um servidor público que trabalha na prefeitura, ele comete alguma ilegalidade, né, algum desvio de conduta, ele pode ser julgado por essa administração para ser aplicado aí sanções contra ele. Mas o que importa você saber aqui é que essas decisões que são tomadas nesse órgão, elas não são finais. Ou seja, se aquela pessoa se sentiu prejudicada, ele pode buscar a justiça comum para pleitear o seu direito. Nesse caso, a decisão da justiça comum, ela é superior à decisão da administração pública e é ela que vai valer no final. Então, é uma única jurisdição, é só aquele tribunal de fora que realmente vai fazer decisão final. Então, só recapitulando, sistema francês, dualidade de jurisdição, tem um tribunal administrativo e ele decide aí com o peso de decisão final. Já o sistema inglês, que é adotado no Brasil, existe uma única jurisdição, tá? Um único tribunal, que é o tribunal comum, não existe tribunal administrativo e as decisões administrativas podem ser apreciadas aí por esse tribunal único que vai dar a palavra final. Agora a gente vai para outro elemento também que é muito importante, tá? Esse aqui é bastante cobrado em prova, que são as fontes do direito. As fontes do direito administrativo é de onde ele se origina. Então, nós temos as chamadas fontes formais, que também são chamadas de fontes diretas ou imediatas, e elas são basicamente o direito escrito, tá? O direito normatizado. Sempre que a gente fala de normas escritas, nós estamos falando de fontes formais, tá? E essas fontes formais podem ser divididas em duas categorias. A primeira são as primárias, são chamadas de primárias porque elas inovam. Ou seja, o que é inovar? Não tem nenhuma lei dizendo que você não pode transitar em via pública, por exemplo, de bicicleta. Se porventura passa uma lei e diz assim, via pública agora não é mais permitido transitar de bicicleta, essa lei está inovando, ou seja, ela está criando algo que não tinha antes. Então, quando tem esse poder de inovar, nós chamamos de fontes primárias, porque elas inovaram, trouxeram algo inédito, tá? E aqui vai incluir as leis, tá? Em sentido amplo. Então, vai incluir aqui lei ordinária, lei complementar, medida provisória, Constituição Federal, tá? Todos esses modelos aqui são classificados como fontes formais primárias. Já as fontes formais secundárias, elas não inovam, tá? Então, o que é que elas vão fazer? Elas vão apenas detalhar ou aplicar determinada lei. Então, por exemplo, a lei fala assim, é crime você portar entorpecentes, mas a lei ela não vai discriminar o que são entorpecentes, suas classificações, suas composições químicas. Então, um ato posterior, que geralmente é um ato aqui secundário, que ele não vai inovar, ele só vai detalhar aquela lei. Entorpecente e aí ele vai trazer o detalhamento. Geralmente, a gente chama esses atos de infralegais, porque eles não têm o peso de lei, eles não são lei, eles apenas vão detalhar, né, vão aplicar a lei. Os exemplos mais comuns são decretos, tá, regulamentos, temos as portarias, etc. Então, isso aqui são fontes secundárias, tá, formais, ou fontes formais secundárias. Mas, além das fontes formais, nós também temos as chamadas fontes materiais. Se as fontes formais são o direito escrito, as fontes materiais
são o direito não escrito. Eles são geralmente os fatos, tá? Que geram o direito escrito, os acontecimentos, os costumes, tá? Então, ó, são fontes materiais, os fatos sociais, a doutrina. Doutrina é o que os estudiosos do direito escrevem. Então, sempre que um professor relevante de direito escreve um livro, né, escreve uma tese, a gente chama isso de doutrina. Jurisprudência, que para você que nunca ouviu esse termo, talvez, são as decisões reiteradas dos tribunais. A forma como os juízes, né, emitem sua sentença cria o que nós chamamos de jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais. E as jurisprudências mais relevantes são as dos tribunais superiores, principalmente do STJ e do STF. Um detalhe importante é que as fontes materiais também são chamadas de indiretas ou mediatas e, como nós já falamos, elas não criam norma, mas inspiram sua criação, tá? Não é direito escrito. Um detalhe aqui de aprofundamento, tá? Que vez ou outra aparece em prova, é que súmulas vinculantes e controle concentrado de constitucionalidade do STF não criam norma primária, tá? Não são consideradas normas primárias, mas vinculam a administração. Ou seja, sempre que o STF ele emite uma súmula vinculante ou um controle concentrado de constitucionalidade, que é quando ele vai analisar uma lei, né, dizer se ela é constitucional ou não, a decisão que ele toma ali, ela deve ser cumprida, tá? Independente de não ser lei. Então, nesse caso aqui, né, mesmo sendo jurisprudências, elas não são normas primárias, são decisões de tribunais, mas elas têm poder aí de vincular, ou seja, de obrigar a administração. Agora vamos ver na prática, tá? Como as bancas de concurso costumam cobrar isso aqui. Banca CESP-Sebrasp, ano 2025. A principal fonte formal, ou seja, direito escrito, do direito administrativo brasileiro é a jurisprudência, que se constitui mediante reiterados julgados dos tribunais acerca de um mesmo tema. Pausa o vídeo, tenta responder para ver se você entendeu a aula, que eu já volto com a resposta. Gente, o conceito de jurisprudência aqui está correto, tá? Reiterados julgados dos tribunais acerca de um determinado tema. Porém, jurisprudência não é fonte formal, tá? É fonte material. Ela não inova, ela não cria direito, ela apenas inspira, orienta o direito, tá? Por isso é uma fonte material e não uma fonte formal. Por isso aqui o gabarito é errado, tá?